Groups of people full of blasphemous names. Não é de se admirar que o Espírito Santo disse um poder de grupos de pessoas cheios de nomes blasfemos. Sure. Calling themselves Christians with forms of godliness, but denying the power thereof. Claro, chamando-se de cristãos com aparências de piedade, mas negando a eficácia dela. From such turn away, for this is the sort that leads silly women, laden with divers lusts. Dos tais afasta-te, pois são os deste tipo que levam mulheres nécias carregadas de várias concupiscências. All kinds of organization. The church is packing so much with this kind of a society and that kind of a society. Todos os tipos de organização. A igreja está levando fardo tão grande com este tipo de sociedade e aquele tipo de sociedade. What about the society of Jesus Christ? E a sociedade de Jesus Cristo? Está vendo? We have all these other things, and we burden the church down. Temos todas estas outras coisas e sobrecarregamos a igreja. Now, there you are. Agora, aí está. You never can join a church, you join a lodge. Você nunca pode se unir a uma igreja. Você se une a uma casa de associação. You're a member of a lodge, of a group of people just like a lodge is. Você é membro de uma casa de associação, de um grupo de pessoas justamente como uma casa de associação é. If we believe in this, we have Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter um culto mais resumido para nós tratar de oferecer para as crianças aquilo que Deus tem preparado nesse dia, que é um trabalho que corresponde aos dias das crianças. Então foi preparado algo surpresa logo aqui no santuário. Eu falei que ia ter uma surpresa para as crianças. A surpresa é participar sem ser avisado, dar um destaque. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado e estamos aqui para mais esse culto. Então a nossa parte aqui no santuário vai ser um pouco mais resumida. É uma pena que nós não tivemos jeito de reunir todas as crianças. Como as crianças do Rio Maria não puderam vir, eu acho que está mais no pai das crianças do que nas crianças. Eu até brinquei, eu nunca vi uma criança pegar na mão do pai para levar para a igreja. É sempre o pai que pega na mãozinha das crianças para levá-la à igreja. E nós vamos ter essa parte nossa aqui. Depois, quando as crianças terminarem de chegar, nós vamos ter uma participação aqui com elas na frente, todas elas juntas, e para nós ver o que essas crianças já têm e que elas já têm de Deus. E tivemos uma viagem boa, fomos a Goiânia, eu e o irmão Elias, naquilo que fomos fazer. Demorou mais do que o que nós pensava que demorava, porque envolve documento e Detran e tudo, e foi um pouco custoso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, a ida e a volta. E nós, antes de começar a cantar, eu queria falar aqui com a igreja, nós precisamos estar orando todos os momentos da nossa vida. Nós fomos fazer essa viagem de ônibus, e aí eu escolhi um bom ônibus para nós ir, aquele ônibus da Montes Bela, aquele mais alto, mais confortável, e é ali onde está o perigo. E nós oramos antes de ir, e eu fui em oração, em espírito de oração, e de repente um DVD de música caipira. Tudo bem, música caipira, a música caipira hoje está melhor do que os hinos, os gospel das denominações. O hino caipira tá bom. Depois do hino caipira, o DVD foi para filme de terror,
bala e muita coisa. E eu orando: Senhor, guarda o motorista, guarda a nossa viagem, ajuda nós. E o filme de terror rodando, terminou um, mais um outro. Irmão, eu não sei o que a humanidade espera receber a não ser arma apontada para eles. Filme de terror. Quando chegamos no Paraíso, embarcou mais um personagem no Paraíso, no Tocantins, e o ônibus saiu, avisou para os passageiros que ali era embarque e desembarque, a janta só seria dali a uns 40 minutos. De repente, saindo de Paraíso, passa aquela primeira barreira que é quase da cidade, mas na frente tem uma outra. Então, na outra barreira, o ônibus já foi parado, porque o motorista já ligou para a polícia, ia 2 pessoas suspeitas dentro do ônibus e já ia um carrinho escoltando um ônibus atrás. Já ia ser assaltado logo depois da segunda barreira. Quando de repente o ônibus para na barreira, policial, mão para cima. Aí eu falei: irmão Elias, agora o filme não está mais lá dentro não, agora está dentro do ônibus. E aí eu botei as mãos em cima da cadeira aqui, para mostrar para o oficial, e aí o filme virou real. Eu digo: mas nós vim orando. Desce todo mundo, mão para cima onde eu possa ver. Aí, mão para cima. Descemos todo mundo, dentro do ônibus, quase umas 50 pessoas, aquele ônibus é muito grande. E aí, eu digo: mas não. Aí eu com os meus olhos, olhei para todo mundo, eu digo: aqui não tem ladrão não, gente, aqui é só cidadão. Olha o que é o olho nosso, ver bondade em todo mundo. Aí o policial fez todo mundo descer. Desceram um camarada lá de dentro, um homem que parece que conduzia uma arma, já levaram. Quando pararam o ônibus, já pararam o carrinho atrás do ônibus, já seguraram os que estavam no carro, pegaram o que estava dentro do ônibus, colocaram para lá, o mais suspeita, e aí olharam, os policiais ficaram olhando para o povo, aí começaram a pedir para as mulheres abrir as bolsas. Mulher com as bolsonas bonitas assim, as mulheres, abre a bolsa, aí focava com a lanterna dentro. Aí foram numa loura lá de farmácia, cabelo dela esquisito, quase branco. Aí abriram a bolsa dessa mulher e tal, olharam o documento, olharam num celular assim, olharam para ela, olharam no documento. Aí levou para o motorista, depois entregou ela para uma policial feminina. E ela disse: não, pode achar que eu cuido dela. Cadê a sua bolsa, senhora? Está dentro do maleiro do carro, uma bolsona, uma malona vermelha, irmão, parece que maneirinha, já só para carregar pertences de alguns viajantes. E ela dizendo: eu venho de São Félix do Xingu. Ela entrou no início da linha do ônibus, o parceiro dela entrou no Paraíso, olha a distância que estava um do outro, e o outro carrinho acompanhou do Paraíso para frente, já para fazer o assalto lá perto de Gurupi, por ali aquele desertão que tem. Aí foi essa operação. E eu falei para o irmão: foi o livramento de Deus para nós. Deus usou através daquilo ali, para não fazer nós ficar rodados no meio da estrada aí, assaltado. Então, qualquer movimento que se faz hoje, irmão, viagem, trabalho, nós precisamos estar no espírito de oração. Já orar e continuar pedindo a Deus. Você sabe por quê? Porque nós não sabemos o que está à frente de nós. E nós estávamos bem entre as armas naquela noite. E Deus nos guardou. E quando Deus faz um milagre, igual Ele fez lá, todo mundo se alegra. O povo do ônibus agradeceu demais e ficou todo mundo alegre. Antes estava conversando bobeira, depois todo mundo, o assunto é sério. E quando Deus faz um milagre, todo mundo se regozija, se alegra. E aí foi uma viagem guardada por Deus até chegar a Goiânia, mas não é brincadeira não. Pegar aqueles ônibus ali é se expor a um assalto. É se expor a um assalto. E tem que estar muito bem guardado para não acontecer uma besteira, uma bobeira na estrada. E a mulher tão cínica, tão fria, que rodeado de polícia, ela não tremia nem o tanto que eu tremo aqui longe da autoridade. Ela estava tão fria, ela era uma mulher de sangue tão frio, irmão, que aquilo ali para ela era uma normalidade.
dando assim um disfarce de que ela era inocente. E a polícia olhou no documento dela, olhou dentro da mensagem que passaram para eles e viu que era ela. E eles não pegam uma pessoa inocente. Então nós não sabemos o tanto que esse mundo está perigoso. O eixão da Anhanguera está um absurdo. O eixão da Anhanguera lá em Goiânia está um terror. Os irmãos que têm que ir para a igreja pegam aquele eixão. E lá dessa vez agora estava uma irmã dando um testemunho de que os malandros, grupo de malandra dentro dos ônibus que ninguém sabe que são parceiros. Quando eles reagem 10, 12 de uma vez. Machuca a gente, toma o que as pessoas têm, espanca, fere, esfaqueia e pula do ônibus e corre. Está horrível a situação. E agora com essa crise que vem, para quem trabalha fica difícil e para quem é malandro fica pior. Porque o dinheiro do cidadão diminui, fica mais difícil para eles obter. Então, o mundo lá fora é uma terrível Sodoma e Gomorra. Mas graças a Deus, Deus nos guardou. Nós estamos aqui. Deus guardou o ônibus todo. Todos os que iam a bordo naquele ônibus foram guardados. E eu estou falando isso pela a precisão de que nós temos que ter pressa em buscar a Deus a todo instante, a todo momento, que Ele livra. E se não fosse a mão de Deus ali, nós estava em aperto. Mas eu disse, irmão, Deus, foi a maneira de Deus nos guardar, foi enviar a polícia para tirar. Depois o policial entrou, pediu desculpa para o povo. Olha, nós queremos pedir desculpa pela maneira em que nós aborda, porque se não for assim, nós não damos conta de contornar a situação. E o motorista depois falou, pessoal, eu sabia que os malandros estavam dentro do ônibus, mas eu não podia avisar para vocês. Então vocês foram pegos de surpresa, mas eu não. Ele disse, eu sabia que eles estavam aí dentro. Então são os motoristas muito preparados, eles percebem quando tem um suspeito dentro do ônibus. Eles têm uma câmera lá focalizando para todos os passageiros e fala através de um alto-falante. Mas aí o povo, não, nós estamos satisfeitos, policial, foi muito bom o senhor fazer isso. Foi, mas eles não sabem que Deus estava movendo uma coisa para fazer acontecer aquele livramento. Porque se não fosse Deus, eles não teriam tido a oportunidade de fazer aquilo, porque Deus despertou o motorista acionou a polícia fez o trabalho deles, trazendo o livramento para mais de 50 pessoas. Criancinha dentro do ônibus, é uma maldade tremenda que acontece. E eles iam levar aquele ônibus para um lugar, e humilhar tanta gente, bater, ameaçar, mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória. Aqui tem uns pedidos, irmão. Uma Rebeca e a irmã Noemi. E nós vamos continuar com o nosso culto essa noite. E hoje está conosco a filha da irmã Regina. Trouxeram a irmã Regina hoje. E o genro, eu esqueço o nome, o irmão Hélio ali, Hélio. E só o outro e a outra, né, que não veio. Mas eles vêm, durante a semana eles vêm. Vocês sintam-se à vontade entre nós como da família. Vocês são da nossa família também. São da família da irmã Regina, são da nossa família. Amém? A irmã Regina é da nossa família faz um longo tempo. Deus abençoe. Vamos então cantar louvando a Jesus. Deus continua abençoando cada um de nós. Vamos nos louvar a Deus, vamos. De número 150, vamos cantar. Vamos cantar, Sara? Faz Mi maior isso. Vamos cantar com bastante força nos nossos pulmões.
Vamos nos louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus é nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênção por Jesus, hoje ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Graças a Deus. Vamos cantar os 172, relembrando um pouquinho do que o pastor disse. Após aquilo que estava acontecendo, meu violão estava lá, em cima do coisa guardada do ônibus lá, e uma pessoa falou: ó, tem um violão aí, vamos cantar. Falei: depende do que vai cantar, porque esse aqui é próprio para louvar a Deus. Esse aqui é só para louvar a Deus. Vamos cantar o 172, Lá maior, sabe? A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que aceitei, e na tempestade eu posso sossegar.
Tem um hino para ser apresentado, vamos ouvir? Vamos ouvir a irmã Rebeca primeiro? Ah, é as duas? É dupla, então vamos ouvir. Depois nós vamos cantar o 191. 191. Quando a tardinha o sol vai se escondendo, eu olho o céu e vejo meu Deus. Quando eu me lembro que eu sou seu semelhante, que me guarda a todo instante, e a Ele eu canto assim: não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim. Não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim. Quando meu mestre por mim foi condenado, a tua vida cruz entregou. Eu vejo amor em Deus, em Cristo revelado. Então por isso eu canto a meu Deus esta canção. Não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim. Não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim. Graças a Deus. Ficou melhor assim, vocês duas cantando ficou melhor. Confia em Deus aonde quer que vá, na terra firme ou sob irá do mar. 191. É como nós acabamos de falar, né? Confiar em Deus aonde quer que vá, na terra firme ou sobre irá do mar. Igual o senhor estava falando sobre os problemas lá no mar, também está complicado. Lá maior, Sara. Canta e convida com seu coração e com a sua alma. Confie em Deus aonde quer que vá, na terra firme ou sobre irá do mar, e seja pois aonde for, confie em Deus, em seu excelso amor. Confie em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confie em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidado, ele guia as águias no espaço ar. Se ele assim cuidar de mim, confie em Deus, em seu excelso amor. Confia em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confie em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei, e sem nenhum temor, e
Vamos ter uma palavra de oração agora. E depois eu queria que as crianças todas que estão aqui viessem aqui à frente. Do maior até o pequeno. Nós temos uma criançona ali que já está crescendo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te somos gratos, ó Pai, neste dia. E mais do que um privilégio, uma bem-aventurança nossa, encontrada em Ti, de poder, ó Deus, nos reunir, expressando o melhor que sabemos para Te agradar, oferecendo ao Senhor hinos de louvor, oferecendo ao Senhor glória e honra, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. O Senhor que faz levantar e assentar os príncipes deste mundo, o Senhor que faz entrar e sair todas as coisas que se movem sobre essa terra, tem a direção do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós nesta noite, ó Deus, com coração alegre, viemos a Ti para Te adorar, para expressar do nosso ser uma palavra, um gesto que possa servir como adoração a Ti, Pai. E assim Te pedimos as bênçãos nesta noite para a congregação, para as crianças, ó Deus, que será o futuro da igreja no amanhã. O Senhor possa ser com cada um. Nós podemos dizer nessa noite, muito obrigado, Senhor, pelo livramento, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado pelo vestir, pelo teto que o Senhor tem nos dado, e mais do que isto, muito obrigado a Deus pelo Calvário, muito obrigado pela cruz, pela mensagem de conforto, pela palavra de salvação, pela exortação do Senhor, pela consolação do Espírito Santo, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, nesta vida, para nos fazer viver equilibrado entre um mundo neurótico, de pessoas que caminham e não sabem para onde estão indo, mas nós que tomamos a bússola da Tua palavra, sabemos o caminho que estamos trilhando, o lugar em que estamos firmados. Assim, Senhor, nos abençoa em Tua palavra. Nesta noite é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. As crianças, quantas delas estão aqui nessa noite? Criança de 0 a quantos anos? 0 é a idade da criança. Quem é criança, vem aqui à frente. Aqui pertinho de mim, vamos ver quantas crianças. Billy ainda é criança? Irmã Sara, não quero mais ser criança. Irmão Caleb, Josué. Irmão Jonas, traz ele aqui, irmã. Irmão Jonas, traz ele, ele vem calado. Quer ver? Entrega para ele. Vem mais o papai aqui. Cadê sua criança, irmão Antônio? Não veio? Eu liguei para o senhor trazer ela e o telefone não atendeu. Lá vem mais 2 crianças ali, ó, como está poucas crianças. 3 crianças aqui, mais 2. Como é que é o nome dessa criança aí, irmão? É Manuele, Josué. E o seu? Mariana, Rebeca e Noemi. Tem muita coisa. Opa, tá chegando meu irmão. Meu irmão. Como é seu nome, irmão? Gabriel. Mariana. Rebeca. Noemi. Rebeca.
Mariana. Abiel. Não. Josué, então hoje vocês estão representando os demais irmãozinhos que não puderam estar. Lá no Rio Maria tem uma boa quantidade de irmãos. Olha aí, agora ele desceu porque ele se achou ao lado do irmão Gabriel. E que bonito, 2 rapazes e 4 moças. Deus abençoe vocês, todas vocês. Ali atrás tem umas coisas preparadas, uns balãozinhos. Depois vocês vão brincar lá, viu? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Se a gente tivesse programado com mais tempo, poderia ter reunido todas as crianças. Mas parece que é assim mesmo. As coisas é assim. E hoje eu estava pensando, como cristão que somos, tem que haver algo em comum em nós, uma anormalidade da parte de Deus. Aí está percebido aos cultos, às reuniões, que é matéria para nós. E parece que de modo geral é assim. Mas eu estava em uma igreja durante 8 dias, ali em Goiânia, que eu cheguei até a dizer, é mais do que um privilégio, é uma bem-aventurança daqueles moços que servem aquele ministério. Agora eu fiz igual a rainha de Sabá fez, eu vi o assentar e o alevantar de seus servos. A mesa, eu estive com eles ali. Eu estive bem mais próximo do que quando se vai a um encontro. Eu estive assentado à mesa. Então eu pude observar de perto um ministério completamente ordenado em tudo. É um milagre, eu falei, não é um privilégio, isso aqui é uma bem-aventurança. Bem-aventurado é o varão que está ao lado daquele ministério, assentado à mesa naquele ministério. Irmão, tem uma perfeição tremenda em tudo que se faz, desde o atendimento social até ao púlpito, desde o púlpito até o lanche. E a gente, para ver isso aí, tem que acompanhar de perto. É bem-aventurança daqueles moços, daqueles auxiliares que estão à mesa naquele ministério. Só que também o auxiliar é batizado com espírito de humildade, porque é como uma escolaridade, é como uma escola, e ele está sendo observado 24 horas pelo olho do ministério, que parece que não dorme. Mas é uma perfeição, por isso é que aperfeiçoou. E Filipenses 1, verso 6 diz, porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então eu estava falando ali que o procedimento da vida cristã é um aprendizado, e a gente vai crescendo e sendo aperfeiçoado na fé. Vamos ler a Bíblia, senão nós vamos tomar todo o tempo das crianças, que as crianças vão ali para trás depois, juntamente com nós. Foi preparado tanta coisa, irmão Wellington, que essas crianças não vão dar conta, nós vamos ter que ajudá-los, tem que ajudar elas. Os adultos vão ajudar as crianças na brincadeira. Tem uma brincadeira ali atrás que elas não vão dar conta só, vai envolver adultos e crianças juntos, e nós vamos ficar pensando assim, porque o ano que vem, se Deus tardar e nós ainda estiver na terra, nós podemos ter um ajuntamento de crianças de uma forma mais concentrada, melhor. Tirar um tempo especial para com elas e ter um lugar para onde elas possam brincar. Já tem o lugar, só falta nós reunir.
O lugar já está preparado e liberado. O momento e a hora que quiser. E eu queria ler com a igreja Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 1, verso 6, foi o que eu acabei de citar. Mas nós vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 5 a seguir. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe, que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar. Eu me referi a essa escritura porque essa escritura fala de uma libertação total. Quando Deus foi trazer uma libertação total para a humanidade, Ele a fez completa. São João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estava ouvindo uma escola dominical lá em Goiânia, aí o pastor Joaquim falou assim: não precisa gritar. Ele disse: qual a diferença? Gritar Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ou falar Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Porque quem unge as palavras é o Espírito Santo. E a palavra gritada pode estimular as pessoas à emoção. E a palavra falada e ungida pode estimular as pessoas a uma sensação de segurança. Porque eu perguntei para o irmão: quem foi que inventou gritar a palavra? Porque o próprio Senhor Jesus não era um pregador gritador. Ele falava a palavra, e a palavra que ele falava acontecia, porque ele era obediente à palavra a qual ele pregava. Então, eu voltei com vontade de ser um pregador que só fala a palavra. Falar a palavra. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foram aqueles? Qual foram aqueles sentimentos? Quando ele foi fazer uma libertação, ele fez total. Jesus não fez uma libertação em parte para a igreja. Jesus libertou a igreja totalmente do pecado. A igreja dele.
É por isso que não pode haver entre o povo de Deus meio cristãos, não pode haver entre nós meia igreja, salva e meios perdidos, meios membro e meios não. Porque quando Deus foi fazer a libertação, Ele fez total. A Bíblia diz que Ele libertou o homem do pecado. Diz também que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Crer em Jesus é expressar para Jesus o sentimento que Jesus expressou para com nós. Foi um sentimento de amor. Ele disse: o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvar as pessoas que têm que ser salvo. Então, veja aqui, se os nossos corações nos condenam, aquela almazinha que eu estava falando com os irmãos, ali na irmã Regina agora há pouco, se os nossos corações nos condenam, nós queremos libertação total. Nós não queremos estar em uma meia igreja. Eu acho que aquela igreja é mais ou menos boa. Nós queremos estar numa igreja verdadeira ou em nenhuma igreja. Porque nós já acabamos de entender que a igreja não é isso aqui. Nós queremos estar em uma verdadeira igreja, quer dizer, contado entre um grupo de pessoas que realmente vive a palavra, ou então no meio de nenhum grupo que se taxa de crente. Quando você traz ele para a Bíblia, ele não é. Nós não queremos estar em uma meia igreja, ou numa verdadeira igreja ou em nenhuma. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão algum. Não faz sentido, de maneira alguma. Nós desejamos libertação total de nossos hábitos, de nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos, por causa da negligência, seja o que for que tenhamos feito. Nós desejamos uma libertação total, para que então, quando as pessoas entram nesta igreja para receber oração, que haja somente este pequeno grupo, talvez não mais que 200 ou 100, aí eu falo 20 ou 30, mas assentados aqui, mas que estejam completamente nas mãos de Deus, e quando orar, então Deus ouvirá dos céus. Deus quer alguém que Ele possa segurar em sua mão, alguém que Ele possa dizer: eu tenho confiança, eu posso enviar este meu servo cansado ao tabernáculo da fé, e aquele grupo de pessoas que estão ali em um acordo, algo acontecerá. Amém? Tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, tem que ser puro. Porque quando pôr a mão aqui e falar, a pureza que Deus colocou no coração da pessoa e a vida que ele vive em sua palavra faz com que o enfermo saia curado. Jesus Cristo foi tão real, obediente e verdadeiro diante dos homens, diante de Deus, que ele falava para o enfermo: levanta, e aquela pessoa se levantava, porque ele tinha o poder da palavra em obediência total. Se nós estamos em obediência, irmão, nós não vamos ficar gritando com a enfermidade. Você só chega lá e sente pelaquela enfermidade. Você sabe o que expulsa uma enfermidade de um paciente? É o amor que você sente para com ele. Jesus Cristo opera em amor. Se nós não se dirigimos para uma pessoa com amor, sentindo a miséria que ele está sofrendo, para orar por ele, Deus não pode operar. Mas quando nós descemos ao lugar dele e fala: Senhor,
poderia ser eu poderia ser eu nessa condição. Poderia ser meu filho, poderia ser minha esposa. Mas, Senhor, nós temos sido ordenados por Ti e cremos e obedecemos a Tua palavra. E o Senhor falou que se eu colocar a mão sobre aquele enfermo, o Senhor curaria ele. Então, Senhor, cumpre com Tua palavra. Nós cremos. O enfermo é curado, é liberto. Mas se não vive a vida que corresponde à altura daquilo ali, então, irmãos, nós queremos ser, aqui está dizendo, ser cristãos verdadeiro ou cristão algum. Não faz sentido. Cristãos verdadeiros. Bem, veja o que ele fez para nós, na condição em que estamos. O que faria ele se nós estivéssemos em um só coração? Acordo. É a única maneira que podemos fazer aquilo, é unir nossos corações com amor fraternal. Se nós estivéssemos, irmão, crendo na Bíblia em um comum acordo, crendo um no outro em um comum acordo, respeitando um ao outro num comum acordo, grandes e tremendas coisas aconteceria e acontecerá nos nossos dias. Se nós desse conta de calar a nossa boca para tudo dessa vida e abrir para as coisas de Deus, o quadro mudaria. Calar, Senhor, cala-me naquilo que não convém, abre minha boca naquilo que convém, como fazia Davi. Mas veja, um comum acordo em tudo, é a única maneira que podemos fazer aquilo, é unir nossos corações com amor fraternal e obedecer a palavra. Quando ela fala para nós, irmão, o que devemos fazer, nós devemos obedecer, porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente para tomar o cálice. Você observa que quando ele orou no jardim do Getsemane, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Em primeiro plano, a Bíblia foi escrita para me cumprir, não a minha, a tua. E ele tomou o cálice por nós, e ele foi obediente até a morte. Ele diz: a única coisa que podemos fazer aquilo é unir nossos corações em um amor fraternal, obedecer os oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. Ele provou isso aqui, o irmão Brana provou isso aqui. Todos juntos, unidos no reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos grupos unidos. Não deixe nada te aborrecer, não se desanime em nada. Quando o desânimo vem, irmão, sobre um membro, sobre uma pessoa, ele só começa a arruinar. Quando um paciente vai para um médico, você sabe o que um bom médico faz? Ele anima o paciente. O bom médico deixa o paciente sorridente. A metade da cura é o ânimo. E então ele vai tratar de alguns exames e dizer para aquele paciente que ele não tem nada, e aquilo ali vai só curando ele. Porque se for dizer que ele vai morrendo, que ele não tem jeito, pode preparar a funerária que ele já sai dali quase que pronto. Mas se for dizendo, tem bom ânimo, esse seu problema é muito mesquinho diante dos problemas que eu trato. Aí o paciente começa a respirar mais fundo, a depressão começa a fugir, a pressão arterial controla e ele começa a encarar o tratamento de forma mais alegre. Assim é com Deus. Se nós não desanimarmos naquilo que nós estamos buscando, Deus nos concederá. Deus nos concederá.
Agora vamos ser plenos e verdadeiros. Esse é o tipo de pessoa que Deus ordenou para tomar a terra. Você fala, oh, se eu vivesse no tempo de Moisés, teria sido uma canja para mim. Teria sido a mesma coisa que é o dia de hoje. Ele diz, Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Moisés não se comprometia. Se houvesse confusão, reboliço e coisa, ele não se comprometia. Isso é o que Deus espera de nós agora. Há reboliços, a discórdia, contenda, homicídio, assassinato, roubo, problema. O mundo virou de cabeça para baixo, o mundo acabou. Hoje eu vi a expressão, o mundo acabou em 2000. O mundo acabou antes do ano 2000. A política acabou, a moral acabou, a religião faliu. A religião está falida, a religião de moral, irmão, faliu. A religião do Pentecoste faliu. Acabou-se com os dons entrou na igreja e o povo amaram mais os dons do que o doador dos dons, e o doador dos dons ficou pelo lado de fora e eles ficaram simplesmente com a farsa de ser uma religião, e a moral foi acabando, e as verdadeiras damas que se portavam como verdadeiras damas perderam também toda a aparência. E o mundo virou esse mestiço que você vê aí. É um mestiço. E a palavra de Deus é isso aqui que você está ouvindo nessa noite. E o mundo lá fora está sendo regido dentro de uma outra roda que não é isso aqui. Quando um cristão vem para dentro da aliança de Deus, que é a palavra de Deus, isso forma naquela pessoa, através da aliança, uma vida de obediência como Jesus viveu, para obedecer a palavra. Não importa que alguém diz, você está feia, você veste uma roupona que parece uma velha, mas dentro do seu coração, dentro da sua alma, você sabe que você está certa para com Deus. Se eu não pareço certo para com o mundo político, não me importa. O que nos importa é estarmos certos para com Deus. Então, o mundo acabou. Quem de vocês já viu um cachorro botar uma arma no ouvido do outro cachorro e disparar? O boi pegar uma faca e atravessar o outro boi? O macaco sendo homicídio e assassino com mão armada? Você não vê isso entre os animais? Reina uma paz. Quando você chega no mundo animal, eles têm seus rivais, eles lutam pelos seus territórios e tudo, por causa que nós colocou neles aquilo lá. Eles não faziam aquilo, eles habitavam juntos. Mas quando a tarde cai, irmão, reina uma paz no reino animal. Não tem nenhum animal noturno assassinando o outro que dorme durante a noite. Nunca se viu um animal assassinado pelo outro que dormiu à noite para tomar dele seus pertences. Não tem isso no reino animal. Mas entre os seres humanos, eu prefiro encontrar com um animal selvagem no meio da noite do que com um ser humano. Porque eu sei que o animal vai fugir de mim e eu vou ficar livre. E o ser humano, eu não sei o que é que ele pode fazer. Então, falar de mundo acabou, o mundo começou a acabar com a moral. A política está falida, a religião está falida, e agora só existe fachada. Mas nós estamos com uma mensagem que está dizendo para nós que nós precisamos continuar a avançar, não ficar aborrecido e nem desanimado. Porque eu nasci para viver essa era, e como vencedor. Você também. Faraó queria um acordo. Disse: Moisés, todos vocês podem ir, mas deixe seus filhos para nós, para trás, ou deixe algum gado aqui. Essa é a maneira que o diabo quer que os cristãos venham.
venha para a nossa igreja, está tudo bem. Ou então vá para a igreja, mas leve pertence tal, leve traje tal, leve uso tal, porque Deus só quer o coração. Eu quero é que alguém me busque essa escritura na Bíblia, onde Jesus ensinou que só queria o coração do homem. Que aí nós vamos passar a ensinar aqui na igreja. Porque nós temos a escritura que Deus diz que nós temos que permanecer conservado diante dele, corpo, alma e espírito plenamente santificado diante dele. Porque somos o templo aonde o Espírito Santo habita, e o Espírito Santo habita em um templo santificado, aonde ele mesmo limpa para ele próprio usar. Mas veja, essa é a maneira que o diabo quer que os cristãos venham. Está certo para você se unir a uma igreja. Nunca perdoe a Jones. Estará certo se você puder trazer se você puder ir. Você não tem que parar com o seu cigarro, sua bebida, sua mentira, seu roubo, suas censuras, calúnias. Você não tem que parar com isso. Simplesmente una-se uma igreja. Mas Moisés não era um comprometente. Ele queria uma libertação total. Ele disse: não deixarei nenhuma unha para trás. Nós levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar a Deus. E eles foram. Essa é a maneira que a igreja deve estar. Nós tomaremos a justiça, nós tomaremos a santidade, nós tomaremos o Espírito Santo, nós tomaremos o grupo unido quando formos ao altar. Quando formos adorar a Deus, nós temos que levar tudo que nos pertence, do que Deus tem oferecido para nós poder oferecer para Ele. Levar tudo. Não ficará nenhuma unha aqui. Sabem, as pessoas podem orar de tal maneira até que o diabo desista. Orar, até que o diabo desiste. Não adianta eu lutar contra esse irmão aí não. Eu levo ele em aperto e ele vai para o altar orar. Eu trago um problema sobre ele, só vira oração. Então eu vou desistir dele, vou atrás de outro. É a única maneira que o diabo pode desistir de nós, é se nós permanecer no posto do dever em oração. Satanás, eu não desisto. Eu vou à frente, porque depois dessas lutas vem a minha vitória. Você sabia que só vem vitória depois de uma luta? Quem não luta nunca tem vitória. E quem sempre está lutando, sempre está tendo uma vitória. Então, irmãos, sede obediente, sede libertos totalmente, porque Cristo veio trazer para nós a palavra, para que essa palavra seja formada dentro de nós e gere em nós um homem novo, uma pessoa nova, de ideia pura, de sentimento puro, de coração puro, unido, apoiando o ofício. Tem muitos falsos ofícios no mundo, mas tem um ofício verdadeiro. Deus escolheu o homem para falar com outro homem. Isso foi desde o princípio. E Deus honra essa posição na terra. Deus poderia mandar um anjo falar para nós, Deus poderia ordenar que o vento pregasse o evangelho para nós, mas ele nunca fez isso. Ele ordenou ao homem que falasse com o homem. E quando ele veio para salvar o homem, ele se fez homem também. Se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Que Deus continue nos abençoando. Amém. É a nossa oração, é a nossa meditação. Tudo está sob a palavra, e a palavra é tudo para mim, tudo para você, se tão somente nós der lugar a ela.
Eu estava agora há pouco falando, nós temos que fugir de tudo que pensamos em ser e de nossa mente formada, e eu penso que... Não, o que eu penso é muito pequeno. Agora, nós estamos afirmados naquilo que Deus pensou, os seus profetas escreveram para o nosso benefício. Toda essa palavra aqui é um pensamento de Deus, que Ele pensou para nós. Quando Deus pensou, o profeta escreveu. Quando o profeta escreveu, se tornou-se um livro chamado Bíblia. E esse livro chamado Bíblia é para o nosso próprio benefício. Amém? Se tivermos atento àquilo que Deus fala, Ele nos abençoará por meio de sua palavra. Nós nunca podemos, irmãos, vocês que estão visitando, nunca deixe Deus passar de você naquilo que Ele quer tratar com você. Obedeça e esteja atento, porque você vem ouvindo muitas pessoas falar na terra, muitas pessoas falar, no meio dessa multidão de pessoas que te fala, tem um verdadeiro que vai se encontrar contigo e vai te falar, e você tem que ter percepção suficiente para captar o que ele fala, porque depois que ele fala, se não houver uma reconciliação diante de Deus, a pessoa dali nunca mais ouvirá Deus falar, porque Deus trata exatamente assim. Se aquele povo do dia de Noé tivesse ouvido a voz de Noé, que parecia um louco diante daquela geração, eles não teriam perecido. Se o povo de Sodoma tivesse ouvido o que Ló falava, eles não teriam perecido. Se a geração que Jesus veio pregar para elas tivesse ouvido a Jesus, eles não teriam perecido. Eles falaram: nós temos uma igreja muito boa, o nosso sumo sacerdote é Anás, é Caifás, é os homens de maior renome da terra. Eles são tão poderosos que eles reúnem a nação de Israel e reúnem as outras nações que há em redor de Israel. Agora nós vamos ouvir um Jesus que nós não sabemos de onde veio, nós não sabemos quem é ele, mas ele era o filho prometido de Deus para a salvação de Israel, e eles não puderam ver. Então nós podemos ouvir muitas vozes nesse dia que nós estamos vivendo e passar pela voz do mensageiro, achando que nós estamos ouvindo a qualquer um outro teólogo. E depois que passar, meu amigo, só o juízo que está pela frente. Porque Deus salva dentro da era, baseado na palavra do seu mensageiro. Ou se eles tivessem ouvido a Noé, não teria perecido aquela geração. Se eles tivessem ouvido a Noé como Nínive ouviu a Jonas, agora veja se Nínive não foi completamente restaurada. Agora há pouco nós falamos se Deus poderia mudar o quadro da humanidade. Se toda a humanidade que carrega essa Bíblia cresce nela de coração, Deus reverteria o quadro. Mas não creio. Mas há um pequeno grupo que crê em Deus pela sua palavra. Nós cremos em Deus pelo que Ele nos fala através de sua palavra. E nós não mudamos nem um tio e nem um jota dessa Bíblia. Se essa Bíblia me exorta, eu digo amém. Se ela me faz chorar, eu digo amém. Se ela me faz sorrir, eu digo amém também. O não de Deus é tanto resposta como o sim. Se Deus diz para mim não, eu digo amém. Se Deus diz para mim sim, eu digo amém. Porque o não de Deus e o sim para mim é resposta. É como o pai falar ao filho: meu filho, não. Ele teve uma resposta do pai. Se o pai fala meu filho, sim, ele teve uma resposta do pai. Amém? Deus abençoe. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, baseado nessas verdades escriturísticas da Tua palavra, é que cremos, ó Deus, nessa totalidade de libertação, nesse inteiro cristão, nesse cristão 100%, viver uma vida completamente separada, santificada, ó Deus, pelo Senhor,
não provém de uma força própria nossa, mas provém de um poder do alto. O Senhor escreveu a Bíblia para alguém viver sobre ela, sob ela, e esse alguém viveu na era passada, esse alguém viveu no dia de ontem, e esses alguém vivem no dia de hoje. Assim abençoe a nós junto nessa noite como igreja do Deus vivo, Pai. Dá uma bênção especial, concede uma bênção especial a cada irmão, a cada irmã nesta noite, que possamos, ó Deus, adentrar a essas verdades escriturísticas, Bíblia adentro, véu adentro de Tua palavra, e extrair de Deus aquilo que Ele tem para nós dentro da Bíblia no período da era em que nós estamos vivendo. Assim abençoe cada um, Senhor, dando graça, dando, ó Deus, conforto na alma, dando, ó Pai, saúde no físico, libertação das coisas que tem que ser libertada, dando uma vida consagrada a cada um, santificada, justificada diante de Ti através do Calvário. Nós Te pedimos, ó Deus, estas bênçãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor seja com cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. E agora...